Hoje eu quero conversar com você sobre continuar falando, obviamente, sempre sobre Jesus, agora à luz do capítulo 1 de 1 João. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, hoje em dia tem que aprender a falar isso, acesse a sua Bíblia. Né? Então, fica à vontade, mas eu tenho o texto aqui na tela também. Se você quiser abrir a Bíblia e comparar, ver uma tradução ou outra, fica à vontade. E eu vou utilizar aqui a nova versão internacional, mas vamos ver algumas outras coisas também muito interessantes. Então vamos ler primeiro o texto, vamos nos familiarizar com o texto. Nós estamos falando de 1 João, certo? Você lembra que João foi um dos evangelistas, a gente tem o Evangelho de João, mas a gente também tem a primeira epístola, a segunda epístola, a terceira epístola de João e o Apocalipse, todos com o mesmo autor. Okay? Então vamos ler 1 João capítulo 1, de 1 a 10. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa mensagem, traz, ó Deus, ao nosso coração a revelação do Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos a Tua palavra, Senhor, mais queremos intimidade contigo, mais queremos Te buscar, mais queremos ficar longe do pecado. Dá-nos essa graça, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma olhadinha nesse texto um pouco mais de perto e um pouco mais detalhado. Logo no começo ele diz o que era desde o princípio. Você se lembra, em João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João que escreveu isso. Ele continua agora fazendo a mesma conotação no início de 1 João, da sua carta. Ele diz o que era desde o princípio. Ele não é alguém que surgiu agora. Ele era desde o princípio. Né? No princípio, ele estava com Deus e ele era Deus. Essa força desse texto é muito importante. Segunda questão é que o logos era uma terminologia grega. A palavra logos quer dizer palavra. Você vê muitos textos, está lá, então a palavra, não sei o que, está escrito logos. Certo? Logos é pensamento, é palavra, é argumento, do ponto de vista da tradução literal da palavra, logos. Mas logos, para os gregos, tinha um significado um pouco diferente. E esse significado era o seguinte, vamos ver 3 significados. Para os filósofos pré-socráticos, a ideia do logos pode, com Heráclito, por exemplo, ele usou o termo para refletir a razão ou ordem cósmica que dava sentido ao universo. Eu quero que você entenda uma coisa, que quando João escreveu,
tanto o Evangelho quanto essa carta, ele escreveu para pessoas que tinham isso em mente. Então, quem é o Logos? O Logos era a razão, a ordem cósmica. Uma coisa etérea, né? Um negócio assim meio... Certo? No estoicismo, o Logos era a razão universal que governava e unificava a natureza. E para Filon de Alexandria, que viveu de 20 a.C. a 50 depois de Cristo, então ele pega uma parte do cristianismo, tá? O Logos era uma espécie de intermediário divino entre Deus e o mundo. Ele então pega aquele entendimento da filosofia grega e aplica isso de alguma maneira, juntando o judaísmo, juntando um pouco do cristianismo e assim por diante. Então, o que acontece para João naquele texto que a gente leu, né, o que é importante para a gente entender, é que João diz o que era desde o princípio. Agora, presta atenção como ele escreve. O que ouvimos, não dá para ouvir um equilíbrio da natureza, certo? O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso com respeito ao verbo da vida, ou a palavra da vida. A frase grega é essa aqui, logo te zoes. Né? Hoje está na moda falar, como é que você chama bem? Zoe, né? Vida. Então, a palavra da vida. Por que eu pus aqui em grego? Para você fazer um relacionamento com aquilo que a gente está falando. Ele está dizendo assim, o Logos é a vida. A vida que a gente precisa ter é o Logos. Só que não é um pensamento etéreo, um argumento, uma energia. É alguém que viveu aqui, andou conosco, nós o vimos, nós apalpamos, nós tocamos nele, nós ouvimos com os nossos ouvidos, vimos com os nossos olhos, contemplamos as suas maravilhas. Ele é aquele que é a palavra da vida. No verso 2, João diz, a vida se manifestou. Então ele está trazendo, é claro, gente, que para João, Jesus não é aquilo que os socráticos diziam, pré-socráticos diziam, o que Filon de Antioquia. O que ele está dizendo ele está usando isso, porque ele escreveu para os gregos, ele está usando um pouquinho dessa ideia, mas para trazer a realidade de quem é Jesus. Agora, quando ele diz, a vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada, proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco, nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus. O que é que João está dizendo? Primeiro, o Logos não é etéreo, não é imaterial, não é invisível, o Logos não é um pensamento, uma razão, uma energia. Ele se manifestou, ele se encarnou. Jesus é aquele que vai trazer, sim, equilíbrio ao mundo. Mas não porque ele é um pensamento filosófico, mas porque ele é uma pessoa. Segundo, quando ele fala proclamamos, eu quero que você entenda uma coisa, o evangelho não é para ser guardado para si. O evangelho é para ser anunciado, é para ser falado. A gente precisa compartilhar o evangelho. O evangelho não é um conceito. Ai, nossa, foi tão linda aquela mensagem que a gente ouviu domingo. Isso é você falando domingo à tarde. Segunda, o que mesmo o pastor pregou? Tinha alguma coisa a ver com, eu acho que terça. Você sabe que eu não me lembro. Você sabe por que a gente não lembra mais? Quem sabe? Porque você não proclama, porque você não fala disso. Quando você fala, você aprende. Então, olha que lindo. Proclamar o evangelho não é só para que pessoas venham conhecer a Jesus e sejam batizadas. Isso vai acontecer por obra do Espírito Santo. Proclamar Jesus é para você não esquecer da palavra. É para você não esquecer do evangelho do Senhor. Anunciar o evangelho é a razão, né? Aqui nesse texto. E aí ele fala, e nós temos comunhão uns com os outros. Ele usa a palavra koinonia.
Nós temos comunhão uns com os outros. Agora, a nossa comunhão, a nossa participação, a nossa intimidade é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Então, outra coisa importante, a razão da nossa fé é termos intimidade com Deus. Por que você encontra muita gente que declara que Jesus é o Senhor, fala do amor de Jesus, mas não tem uma intimidade com Deus? O que acontece? Por que tem esse buraco aqui? Porque não compreendeu ainda que quando nós confessamos Jesus, nós estamos entrando numa intimidade com Ele. E essa intimidade não pode ser perdida. Por exemplo, se você é casado, você pode viver como solteiro na mesma casa. É só deixar esfriando as coisas. Você vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, aí são dois amigos. Aí vai esfriando a amizade, aí são dois inimigos. É por isso que o povo se separa. Mas assim, o amor acabou. Amor acabou, por que o amor acabou? O amor acabou porque ele não foi mantido. Tem que manter. Né? As coisas não acontecem naturalmente, elas têm que ser intencionais. O relacionamento com Deus tem que ser intencional. Eu quero ter essa intimidade com Deus. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou ler a Bíblia, né? Vou falar do Evangelho, vou falar da palavra. A maior lição que eu tive sobre isso, eu já contei isso para várias pessoas, então vocês me desculpem, vocês que já ouviram. Faz de quando vocês estão ouvindo pela primeira vez. Mas a maior lição que eu tive na minha vida dessa relação de aprender e compartilhar, aprender e compartilhar, é quando eu estava quando eu estava no colegial. Quando eu estava no colegial, o primeiro colegial, chamava colegial, né? E o que aconteceu foi que eu tinha um professor de química, que ele era era o professor mais temido, não era da escola, era da cidade. Onde ele dava aula, ele era extremamente temido. Então, as pessoas tinham muito medo dele. E porque tinham medo dele, o que acontecia? Elas não aprendiam. Porque era medo mesmo. Ele punha medo no primeiro dia de aula até sair no fim do ano. Né? Só que no primeiro dia de aula, ele, quando viu meu nome, ele falou: você é filho do Dibo Nasser? Eu falei: sou. Ele falou: eu te peguei de criança. Eu lembro de você. Não sei o quê. O que ele fez comigo? Sem ele perceber. Ele tirou meu medo. Nossa, é um amigo do meu pai. Que legal, né? Eu vou ter aula com um amigo do meu pai. Olha como é importante para você ter intimidade, você não ter medo. E aí o que aconteceu? Eu ouvia, eu não tinha barreira do medo, de ficar com medo dele. Então eu ouvia a matéria e entendia o que ele estava falando. Ele era um excelente professor. Eu entendia. E aí eu olhava para os meus amigos do lado e estava todo mundo desesperado, porque eu não tinha entendido nada. E eu dizia assim: depois eu explico. Terminava a aula, no intervalo de uma para outra, eu já começava a explicar alguns conceitos. Aí a gente já marcava para tarde, a gente estudava de manhã, para tarde ir na casa de um amigo que tinha uma lousa. E aí alguns amigos da classe, e eu ficava explicando para eles: olha, isso aqui é assim, ó, pelo menos é o que eu aprendi. O que eu entendi, eles não tinham entendido nada, e se eu estivesse explicando alguma coisa errada, eu acho que passava também. Mas eu sabia o que eu estava falando. E aí o professor era daquele assim que quando a gente saía de férias, né, tipo férias de julho, assim, ele dava tarefa para a gente. Olha que bonitinho. Ele dava tarefa nas férias. Mas não era tarefinha. Era assim, balancear 100 e tantas equações de química. São uns negocinhos assim gostosos, né? Só que eu comecei a descobrir uma maneira de balancear aquelas fórmulas e que deu certo. Eu criei uma fórmula na minha cabeça. E aí eu olhava qualquer balanceamento na química inorgânica, eu fazia de cabeça. Põe aqui, dali. Assim, para mim era como se estivesse igual criança quando aprende música a ler partitura. Aí o professor foi dar prova. E ele era old school, né?
escrevia na lousa. Pergunta 1, pergunta 2 e tal. Antes de terminar de colocar as questões, ele falou assim, nossa! Ele veio um susto assim, ele falou, pode ir embora porque eu sei que você vai tirar 10. Não precisa nem dar trabalho para você, vai embora. Para mim, eu não estou contando isso porque eu sou gênio, eu não sou. Eu estou contando isso porque eu aprendi o poder de compartilhar conhecimento e adquirir conhecimento cada vez mais. Agora, pensa no Evangelho. Quando eu me converti, eu ouvia as pessoas, pastores, às vezes falando textos de cor, e eu sempre tive horror a decorar. E eu dizia, como é que eu vou decorar, gente? Esse negócio não é certo, esse troço aí. Eu acho horrível ficar decorando. Eu não sei como é que eu vou fazer. Deus me lembrou. Compartilha. Então eu estava conversando às vezes com um amigo, eu dizia, sabe, a Bíblia diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor e tem uma continuação, depois eu leio para você. Era assim que eu fazia. Aí eu lia. O que acontecia com o segundo amigo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não saía mais da minha cabeça. Porque eu compartilhava. Estão entendendo a importância de compartilhar? Ah, pastor, mas é que você é pastor. Não. Eu sou crente, igual a você. Se você ama o Senhor, compartilha. E esse compartilhar, ele está dizendo, isso leva a uma comunhão. Ó, proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco. Então eu vou evangelizando, as pessoas têm comunhão conosco. Agora, a comunhão que nós temos é com o Pai e com o Filho. Está vendo? A ligação, a intimidade, onde é que está? Né? Então, gente, esse negócio de igreja entra e sai, não é igreja, é por isso que o povo está gostando de ficar pela internet. Entra e sai, não preciso sair, eu não preciso nem entrar nem sair, eu fico em casa, de pijama. Né? Ou senão eu estou fazendo alguma coisa, ligo lá, fico ouvindo a mensagem como se eu estivesse curtindo, sendo a coisa mais linda do mundo. Não compartilho, não oro por ninguém, não vejo as necessidades das pessoas que estão ao meu redor. Ele está dizendo, vocês vão ter comunhão com a gente, mas a nossa comunhão, eu quero que vocês entendam, é com o Pai e com o Filho. E essa comunhão com o Pai e com o Filho me leva a viver esse Evangelho. Faz sentido, gente? Estão conectando aí? Tem muito mais ainda. Até as 15h nós vamos fechar. Então vamos continuar. Verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Então a mensagem, ela tem que ser pregada da palavra. Está muito em moda hoje em dia, por causa da internet principalmente, que as pessoas dizem assim, nossa, ouvi uma pregação incrível. Verdade, sobre o que era? Nossa, o cara contou uma experiência de um homem que era cego, e depois ele viu, aí depois ele aprendeu não sei o quê, e o tio dele que morava no... Isso não é pregação, gente, isso é testemunho. Não tem nada errado, mas não é pregação. A pregação nasce da palavra. Olha, leia o texto. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Não foi inventada. A mensagem é da Bíblia. Eu fui uma vez num evento, numa igreja no Canadá, quando a gente morava lá, e estava tendo um evento, eu não me lembro o que era. Você lembra bem? Aquela igreja lá que é norte, não sei o quê. E nós chegamos... Gente, o tempo todo que nós ficamos lá, não foi lido um versículo, não foi feita nenhuma pregação da palavra de Deus. Eu acho que só teve música, testemunho, não sei o quê. Não tinha, era como se eu estivesse na prefeitura, sabe assim? Nem nada, não está acontecendo nada. Ele diz, não, a mensagem vem de Deus e ela tem que ser pregada. E essa mensagem diz, Deus é luz e não há nele treva alguma. Quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais esclarecimento a gente tem. Certo? Porque a palavra de Deus ilumina o nosso caminho. Não é isso que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela ilumina. Agora, da onde que vem a palavra? De Deus. Por quê?
Porque Jesus é a palavra, é o Logos. Ele é a palavra viva. Ele é a palavra da vida. Ele é o verbo da vida. Então, a vida de Deus, certo? Está no Filho Jesus. E quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, o que ele está dizendo? Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Então, você não pode olhar Jesus como um personagem. Deus é Deus e Jesus é o Filho, um personagem. Deus é Deus e Jesus é a encarnação de Deus. É o próprio Deus. Por isso que ele diz, eu sou. Isso aqui para nós, esse eu sou, para nós brasileiros aqui, século XXI, não tem muito significado. Eu sou. Mas naquela época tem. Por quê? Por que vocês acham? Porque quando Moisés perguntou para Deus, qual é o teu nome? Deus disse, na nossa tradução diz, eu sou o que sou. Né? Mas a tradução seria muito mais do que isso, seria eu sou o que sou, eu fui o que eu sou o que eu fui, eu serei o que... Porque é um completo. Ok? Então, quando o judeu ouvia eu sou, por exemplo, Jesus um dia ele foi criticado porque ele disse, antes de que Abraão existisse, eu sou. Então, essa frase, eu sou, é muito importante. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, ele está dizendo, eu sou o Deus da luz. Agora, o que isso significa para a gente? Vamos ver o que isso significa para a gente? Verso 6. Eu vou pedir para você fazer a gentileza de ler comigo em voz alta. Vamos lá? Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso eu acho fantástico nesse texto pelo seguinte, porque João pega o conceito, o princípio bíblico, o fundamento bíblico e diz, isso tem a ver com a gente. Não é teologia para pôr em livro, é para ser vivido. Então, quando ele diz assim, Deus é luz e não é nele treva alguma, ele diz, se eu não andar nessa luz, aí eu tenho um problema, eu vivo na mentira. Agora, onde é que está o problema aqui, a armadilha? Ele diz, se afirmarmos que temos comunhão com Ele. Então, entre o que eu digo e o que eu faço tem que ter coerência. Esse é o princípio da integridade. A palavra integridade, se você ler lá no dicionário, ela quer dizer completo, aquilo que é completo, integral, integridade, não sei o quê, certo? Integridade é quando os seus valores e o seu comportamento são a mesma coisa. Ou seja, você vive o que você diz que vive e você fala o que você vive. A integridade é quando tudo isso é uma coisa só. Então, quem que é uma pessoa que tem integridade? É uma pessoa que vive o que fala, fala o que vive, vive o que crê, crê no que vive. Sabe, assim, é muito integral, muito fechado ali. Então, se ele diz, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos. Outra coisa que eu acho lindo na Bíblia, sabe o que é, gente? Na Bíblia não tem campo para justificativas. Por exemplo, Jesus disse assim, seja o vosso falar sim, sim. Quer dizer, o sim tem que valer sim. E o não? Não. E o que passar disso? É de procedência maligna. Por que Jesus disse é de procedência maligna? Porque o diabo é o pai da mentira. Então não tem campo neutro, não tem justificativa, como as pessoas dão justificativas o dia inteiro. E não existe nada pior do que justificativa. Justificativa não serve para nada. E aí entra um outro detalhe também, que é pôr a culpa no outro, por um erro seu.
pôr a culpa no outro por um erro seu. Então, é muito comum, a pessoa está aqui andando aqui, ela tropeça aqui, cai o projetor no chão, aí ela diz assim, poxa vida, gente, por favor, coloca uma placa, né? Quem que fez isso aqui? Quem que montou esse negócio aqui na frente da gente? Por que é difícil falar? Gente, me perdoe, tropecei. Eu calço 44, só o bico do meu sapato, ele vai na frente. E ele vai pegando tudo que tem na frente, então, que é o meu caso. Eu vou batendo o bico do sapato, porque o sapato é um pequeno sapato. Por que não dizer eu errei? Então, na Bíblia não tem lugar para justificativa e nem para jogar a culpa no outro. O que Adão fez com Eva. A mulher que tu me deste, esta me fez pecar. Eva, o que você fez? Foi a serpente. Se justificativa valesse, Adão sairia inocente, Eva sairia inocente e só a cobra que ia levar na cabeça. Não, mas os três apanharam. Por favor, aprenda isso. Sim é sim, não é não. No meio, ponto cinzento é do diabo. Uma fala, você não tem coragem para falar, não fala. Mas se você tem coragem para falar, fala o que é correto. Não fica enrolando, não fica criando um mundo estranho no meio do caminho. Estão entendendo? Errei, errei. Pequei, pequei. Não pequei, não pequei. Não errei, não errei. A culpa foi do vizinho. Aí você já está querendo mostrar para mim uma coisa. Sabe qual é? Que você está querendo botar culpa no vizinho por você não ter coerência entre o que você diz e o que você faz. Faz sentido, gente? Vocês estão quietinhos pensando, por que eu fui acordar de manhã e vir aqui hoje? Podia ter ficado em casa, não ia doer. Gente, estou brincando, mas o que eu quero dizer é extremamente importante a gente se deparar com a verdade das Escrituras. Você esqueceu que a Bíblia diz Deus é luz? Na luz não tem penumbra, na luz não tem trevas, na luz não tem ponto cinzento, na luz não tem coisa mal feita. Certo? Por isso que tem gente que tem medo do evangelho, medo da pregação, medo de ir na igreja. Por quê? Porque vive no cinzento. E quando a luz brilha, ela brilha, aí dói. Mas dói para sarar, para mudar de uma vez, né? Verso 7, lê comigo, por favor. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, olha que lindo. Ele diz, se eu disser que ando na luz, mas não andar na luz, mentira. Mas se eu andar na luz, esse é o lado bom, o lado positivo. Eu vou ter comunhão com as pessoas e eu vou ser purificado pelo sangue de Jesus. Pergunta, qual é a relação de andar na luz e ser purificado no sangue de Jesus? Qual a relação desse versículo? Por que João será que colocou? Parece que não tem uma relação, né? Podem falar. Essa igreja é uma igreja que as pessoas falam. As pessoas comentam. Não tem vergonha. Tudo bem, eu entendo que não tá claro a resposta, não está clara a resposta. Mas eu quero que você pense uma coisa. Lembra quando eu falei Deus é luz? Okay? Quando Deus purifica, o que acontece com a purificação? O que é purificar? Eu vou falar daqui a pouco. Purificar é limpar. Quando limpa tem sujeira? Quando limpa tem manchinha? Quando limpa tem esconderijo? Ok? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, quando eu vivo na luz, o que acontece? Eu agrado ao meu Deus e eu vou viver por causa dele, eu vou viver essa luz e eu vou praticar a luz. E o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Por quê? Porque eu vou me arrepender.
que é o versículo de número 9, 1 João 1,9, que a gente vai ver daqui a pouco. Estamos terminando. Né? Quando ele fala, se confessarmos os nossos pecados. Então aí dá uma limpada. Gente, eu e você precisamos de limpeza. Você sabe qual é o maior... Você perguntar assim, pastor, qual que é o maior desafio de você iniciar uma comunidade chamada Igreja Cristã Trinity aqui em Curitiba? Qual que é a maior... O que você acha que vai ser a maior dificuldade que você vai ter? Não estou falando de questões espirituais, estou falando de